Boa noite para vocês. Quero agradecer a presença de cada um aqui. E hoje vamos falar sobre Notando a Ansiedade. Esta palestra é uma das 3 palestras de divulgação do curso Como Ajudar Crianças e Adolescentes a Conviverem com Ansiedade. O foco da minha atuação é muito a ansiedade. Trabalho muito com situações de ansiedade, com famílias, buscando promover uma educação parental para ajudar as nossas crianças. Bom, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, Notando a Ansiedade, eu quero trazer um pouquinho sobre o curso. São 10 módulos trazendo várias informações, o que é ansiedade, sinais, sintomas, físicos, psíquicos, emocionais, cognitivos. Vamos aprender formas de lidar, técnicas e manejos para que possamos administrar melhor tanto a ansiedade como as emoções negativas que a gente sabe que elas acontecem. E nós vamos trazer as fases do desenvolvimento infantil, o diagrama da Matrix, que é um instrumento maravilhoso para produzir flexibilidade emocional. Teremos também as ferramentas da educação positiva, para aquelas situações que a gente não sabe mais como que a gente vai fazer com as nossas crianças. E precisamos atuar de forma firme e afetiva. E esse curso, ele traz bônus, uma série de bônus. Você vai ganhar o PDF do Diagrama da Matrix do Dr. Kevin Polk. Tem um e-book Como Ajudar Crianças e Adolescentes a Conviverem com Ansiedade. Vídeo e e-book Como Lidar com aquelas ativações de ansiedade, emoções negativas, ativações, porque a gente sabe. Eu posso ter 20, 30, 40 regras de como lidar com a ansiedade. Mas se eu não aprender a parar e me notar, que é o tema da nossa aula, não vai funcionar essas 20, 30, 40 regras de como lidar com a ansiedade. A nossa preocupação dentro desse curso é trazer uma conscientização maior sobre essa importância. Porque queremos melhor para as nossas crianças. E vamos ter mais de 15 vídeos trazendo informações, situações do nosso dia a dia com as crianças, situações difíceis e vídeos que nos ajudem ao manejo e à estabilidade emocional também. Vamos iniciar agora a nossa aula, o nosso tema, Notando a Ansiedade. Se eu te perguntar, você quer que o seu filho cresça assertivo, saudável e menos ansioso? Realmente a resposta vai ser positiva, sim, nós queremos. Quem de nós não vai querer? Para que isso ocorra, precisamos identificar quando, como e em que frequência e em que duração tudo isso, todos esses sintomas de ansiedade estão acontecendo na nossa criança. E essa observação dos pais e das pessoas envolvidas com a criança, nossa, é muito importante para que possamos ser ativos em ajudá-las em relação àquilo que está, nossa, gerando sofrimento, às vezes prejuízo social e escolar. Além disso, pode ocorrer sintomas de inquietação, agitação, nervosismo ou tensão, estado de constante vigilância, medo. Algumas crianças têm fobias específicas, tipo de algum animal, de tempestade e outras coisas. Podemos notar também, às vezes, aquela hipersensibilidade em lidar com uma frustração, você tentando colocar um limite. E entre as formas de ansiedade da criança e de como ela se manifesta, pode ocorrer irritabilidade, apatia, alteração no apetite, pesadelos recorrentes, dificuldade para dormir, ou às vezes até em relação ao sono. A criança pode começar a fazer xixi na roupa ou defecar, prejuízo social, também no rendimento escolar, desânimo, falta de motivação. Algumas apresentam tontura, dor de cabeça, preocupações excessivas que não são de uma criança. Podem ser ativadoras e precisamos ter bastante atenção em relação à ansiedade nas nossas crianças, o estresse familiar, às vezes situações de separação do casal,
alienação parental, situações de luto de um dos genitores, troca de escola, mudança de cidade ou de endereço, estar longe dos coleguinhas, tanta coisa. O que precisamos mesmo é estar atento a qualquer mudança que a nossa criança apresente, para que a gente possa proporcionar aquele acolhimento, aquela escuta que seja necessária. Nós lembramos também que a nossa criança tem a influência genética que está associada à influência que ela tem do seu meio social, incluindo a escola, sua relação com a sua família, atividades extraescolares e muito mais. É tudo aquilo que ela frequenta. É por isso que precisamos estar muito atentos ao que está acontecendo com a nossa criança, em relação às experiências de vida que ela está passando, se são ativadoras ou não de ansiedade, para que sejamos ativos em acolhê-la, ampará-la e ajudá-la. Uma das formas de ajudar essa criança é através da psicoterapia, de forma que o seu filho, ou a sua filha, ou o seu aluno, ele traga sentimentos, ele consiga se abrir dentro de um ambiente propício para ajudá-lo a trazer as suas emoções e também orientar tanto os pais como os professores a buscarem formas de lidar melhor com essas ativações. E em muitos momentos pode ter necessidade de intervenção de um adulto em relação ao que esta criança pode estar passando no seu entorno. Por isso precisamos estar atentos e responsáveis a tudo que acontece com o nosso filho. Por exemplo, pode ser uma situação de bullying, abuso físico, abuso sexual, abuso moral. Não sabemos. Esse curso busca também ajudar o adulto, quer seja um pai, um profissional da saúde ou da educação, a lidar também com a sua própria ansiedade, naquelas situações de estresse familiar, profissional ou social. A gente sabe que isso acontece, não tem como dizer, não acontece. E no meu trabalho clínico, como eu lido muito com questões e manejo de ansiedade e também de respaldo na educação parental, orientando pais, eu resolvi juntar essas duas coisas nesse curso, que é o manejo da ansiedade, das emoções negativas e aquele suporte aos pais, que é muito importante. E isso tem a ver com a nossa realidade, do nosso dia a dia. E podemos dizer que os fatores hereditários, eles não são determinantes, porque podemos ter um entorno extremamente saudável que nos ensine a como lidar, a como atuar numa situação que nos seja disfuncional. E quando falamos de emoções negativas e ansiedade, a gente traz aquela questão de estarmos misturados e emaranhados e conseguirmos ter um distanciamento emocional. Existe uma linha muito tênue entre esse emaranhamento e o distanciamento emocional. E precisamos pensar e trabalhar sobre isso. Essa é uma preocupação que temos no curso em tentar trazer toda essa conscientização aos pais, aos profissionais da saúde e também da educação. Outro detalhe muito importante, que é o que vai mudar a nossa vida. Vamos dizer, estamos num estado de ansiedade ou de uma emoção, uau, que não é nada boa. O que vai mudar a minha vida, ou essa situação de sofrimento, é a escolha comportamental que eu vou ter. O comportamento ele pode ser verbal, eu emitir uma fala, pode ser mental, eu estar preso a uma ruminação negativa ou um processamento mental, ou pode ser um comportamento físico, de expressar uma ação física dentro de um momento ou com uma pessoa. Vejam essa figura. Eu gosto de trazer essa metáfora porque ela é bem significativa. Imaginem, nós somos como alguém dentro de um barco. O mar está com aquelas ondas enormes, muito agitado. Mas
tem corais ali na frente. Eu tenho leme dentro do meu barco. Mas a escolha de pegar esse leme e não deixar o meu barco bater nos corais, ela é apenas minha. E precisamos pensar sobre isso. Pode ser muito perigoso não pegar os lemes da nossa vida. E é por isso que esse curso, ele busca trazer e contribuir para essa conscientização. Para que a gente possa ajudar as nossas crianças a terem crenças internas mais saudáveis e consigam reagir àquelas situações que elas sentem uma dificuldade maior. Eu posso me perguntar, será que estamos realmente buscando atuar com ponderação junto à nossa família, nossos filhos, trabalhos, parceiro ou parceira e muito mais? A gente tem que pensar sobre isso. Sobre essa situação de vida, sobre aquelas situações onde o descontrole emocional acontece. E o que fazemos, o que temos de reação diante deste descontrole emocional. Quando a gente traz a questão do que está acontecendo em tempo presente, estamos falando do contexto interno que acontece a cada um de nós, a cada instante da nossa vida. E o que é este contexto interno? São os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas reações físicas num determinado momento. E quando esse contexto interno, isto é, quando esses pensamentos, essas emoções e reações físicas acontecem conosco, ao mesmo tempo que tem essa ocorrência, existe algo acontecendo externamente. E esse algo nós chamamos de contexto externo, que é o que ocorre à nossa volta e aquilo que constatamos pela observação da comunicação verbal e não verbal de quem interage conosco. Vocês estão vendo a interrogação aí em cima da cabeça do nosso desenho? Ela representa que aquele conteúdo do nosso contexto interno, que é os pensamentos, as emoções e as reações físicas, eles estão muito ligados à nossa história de vida, a componentes genéticos também, e toda essa gama de experiência, elas vão trazendo formas que aprendemos a lidar com as nossas dificuldades. E a nossa preocupação é quando essas formas, elas nos causam sofrimento, ansiedade e emoções negativas. Você pode me perguntar, tá, notei, não tô bem, e daí? Aí entra um detalhe muito importante. No momento em que eu paro e eu noto o que está acontecendo no meu contexto interno e externo, eu me dou um direito de quê? De escolha comportamental. E essa escolha comportamental é o que vai qualificar ou não a minha vida. Vejam essa lâmina. Se eu estou num ambiente familiar onde o parceiro e a parceira, eles se comunicam com gritos, agressividade, hostilidade, isso não é saudável para a nossa criança. Se formos fazer uma observação de contexto e olharmos com distanciamento essa situação, podemos inferir que existe uma ocorrência e descontrole de impulso na comunicação desses pais. Eles estão tão emaranhados com os pensamentos, as emoções negativas, que eles descarregam as suas convicções através de uma comunicação agressiva. E não é um clima familiar adequado para uma criança. Outra constatação é que é um ambiente tóxico, não é saudável e é um ambiente também propício a desenvolver e promover mais ansiedade em todas as partes. Outra questão também é em relação à ansiedade da criança. Olha a carinha dela, ela tá assustada e de repente ela pode estar até com medo ou outra emoção ou com medo de que algo dessa comunicação respingue nessa criança. Ela parece até meio congelada, assustada. Isso não é positivo. E se pensarmos em alguma situação onde esses pais queiram
chegar e trazer para a criança: Joãozinho, Pedrinho, Antoninho, para de gritar. Percebam que eu estou pedindo para minha criança parar de gritar, gritando com essa criança. Vocês acham que essa criança vai parar de gritar? Não. Existe um modelo dos pais ensinando a comunicação agressiva com gritos. Essa criança vai continuar em situações de ativação emocional a agir e a se comunicar com impulsividade, ansiedade e agressividade, igual aos seus pais. Outro detalhe bem importante que é visível dentro de um processo de observação de contexto é que é muito provável que esses pais não tenham claro aquilo que é importante dentro do seu núcleo familiar. E nós temos que ter claro o que é importante para a minha família, o que é importante na minha vida com o meu parceiro ou a minha parceira, o que é importante como pai ou mãe para minha criança. Eu tenho que ter claro isso, sempre constatando sem julgar. O que buscamos é justamente que esse casal se organize. Exato. Mas essa organização, ela vai começar como? Aprendendo a se notar. É por isso que o tema dessa palestra, Notando a Ansiedade, ela tem toda a relevância. Justamente porque ela te convida a ter uma atitude de parar, se sentir, se notar dentro de um momento. Com o quê? Com atenção plena àquilo que está ali acontecendo, tanto internamente como externamente. E aí eu tenho toda aquela visão global e posso inferir o que seria melhor para fazer. E eu trago para vocês, não me peçam receita de bolo. Ah, faz isso nessa situação. Ah, faz aquilo. Não tem. Eu não posso dar uma receita de bolo. Não existe. Mas o que a gente traz? Tudo vai depender o quê? Do contexto que estivermos passando. E neste contexto eu faço a melhor escolha. E por que esse curso trabalha com os pais, profissionais da saúde, da educação, para que eles comecem a notar o seu contexto? Porque somos pessoas diferentes, temos formas particulares de olhar o mundo, de sentir as nossas emoções, as nossas sensações, as nossas situações de vida e gerir as nossas ativações internas, quer sejam de ansiedade ou outra qualquer. Vamos pegar um exemplo. Um casal, uma das partes está desempregada. E essa situação de desemprego está causando um estresse muito grande. A outra parte está sobrecarregada. E em algum momento não consegue lidar com essa ansiedade ou efetivamente constatar o quanto isso está difícil. Pode vir a ocorrer que as partes atuem com agressividade uma com a outra. E esta atuação agressiva uma com a outra, ela reporta justamente a uma situação de mistura, de emaranhamento emocional disfuncional, o que não nos ajuda. A gente busca, a gente promove no curso o distanciamento emocional, para fazermos o quê? As melhores escolhas dentro da nossa vida e da nossa família. Essas duas pessoas, provavelmente, do nosso exemplo, vão precisar de uma orientação, de ajuda profissional. E esse distanciamento emocional a gente traz, que é mais ou menos como se a gente assistisse o que está passando interna e externamente, como se estivesse assistindo uma tela de TV ou uma tela de cinema. Isso é saudável, muito saudável. Vamos trabalhar no curso técnicas de mindfulness, aprendizado de parar, de se notar, de sentir a nossa criança, que é o mais importante dentro desse processo. Vejam essa imagem do cérebro. A nossa capacidade de regulação emocional, ela influencia a capacidade de tomarmos decisões que sejam assertivas e inibirmos aquelas ações que são indesejáveis e conseguirmos regular as nossas emoções.
o nosso córtex pré-frontal, que ela fica nessa região aqui da testa, mais ou menos na posição da nossa testa, ela é onde temos as funções executivas do nosso cérebro. Controle de impulsos, planejamento, atenção, organização. Só que na criança, ela ainda está com seu cérebro em formação até o final da sua adolescência. Então ela vai ter muita dificuldade de controlar os impulsos, de planejar, de se organizar. Mas o nosso papel como figuras parentais é justamente de ir ajudando nessa construção, nessa percepção de limites, de firmeza, contrabalançado com a afetividade, para que a nossa criança construa um senso de percepção, de notar a si próprio e buscar o mais importante, soluções mais saudáveis a si própria e à sua família. E quanto mais conscientes nós estivermos e soubermos notar o que acontece conosco, a nossa ansiedade, a emoção negativa, o contexto que está acontecendo comigo, com os meus filhos, eu vou estar mais apto a me aproximar do pai ou da mãe, ou do profissional da saúde, ou da educação que eu gostaria de ser. Todos nós temos e podemos usar a nossa capacidade de regulação emocional, porque temos escolha comportamental. Mas antes dessa escolha, precisamos do aprendizado de notar e de nos sentir. Isso trazemos no nosso curso Como Ajudar Crianças e Adolescentes a Conviverem com a Ansiedade. Gente, isso faz sentido? Faz, gente, faz bastante sentido. As nossas crianças vão agradecer essa mudança, essa reestruturação das nossas posturas de atuação junto a elas, junto aos nossos parceiros, junto ao nosso núcleo familiar. Vai ter momentos em que a gente não vai estar bem e nós podemos ser sinceros e dizer: hoje eu não estou bem, hoje eu preciso ficar bem quietinha ou bem quietinho, eu não estou legal, eu preciso ficar lá no meu cantinho especial. Nossos filhos, vendo esse nosso modelo de respeito pessoal, eles vão aprender a também lidarem desta forma com suas próprias ativações, seus momentos de sofrimento, de ansiedade, de emoções que não sejam boas. E quando não estivermos bem, podemos usar uma rede de apoio e, em casos especiais, buscar uma ajuda profissional. É preciso. Finalizando a nossa palestra de hoje, Notando a Ansiedade, o que eu tenho para dizer é que o nosso curso, ele inicia com um convite de você começar a se sentir. Essas 3 palestras, elas fazem parte de um pouquinho da nossa proposta de trabalho. E a proposta é justamente que esse mundo seja um pouquinho melhor do que ele é. Com pessoas mais respeitosas, compreensivas. Precisamos disso. Precisamos muito disso. E de empatia também. Eu só tenho a agradecer a escuta de vocês. Quero convidar vocês que assistam também a segunda aula, que é sobre mindfulness, e também a terceira aula sobre efeito dos estilos de comunicação. Todas essas 3 aulas trazendo o tema da ansiedade e de como podemos nos aproximar dos pais que queremos ser. Gratidão pela sua atenção. Obrigada.